Você falou, depende muito do casal. Sei. Né? O que é uma ejaculação prematura para um casal, né, para um relacionamento, pode não ser para outro. Agora, existem situações que são muito graves. Né? Existem situações graves que o homem não consegue nem a penetração e já está ejaculando. Ele já, né? Ou tem a penetração e com poucos movimentos já está ejaculando. Então, isso geralmente é o que nós consideramos casos mais graves. Né? Os demais casos, aquele que consegue pelo menos 1 minuto ou consegue algum tempo a mais, isso vai ser ou não problema se isso incomoda ou não incomoda. Ah, mas incomoda? Imagina uma mulher que está ali, o cara 1 minuto, o cara nem chegou, já foi. Pô, pro cara, eu acho que para o homem deve ser mais frustrante do que para a mulher. Para a mulher também, mas nossa. Sem dúvida. Né? E se tem tratamento? Sem dúvida. Isso é uma coisa que tem tratamento. Trata, cura? Hoje em dia, o único tratamento realmente eficaz e que resulte em cura é a terapia. Né? Então, a terapia sexual, que é um tratamento relativamente antigo, com algumas técnicas mais modernas, mas é realmente o que funciona. A terapia. Porque, normalmente, isso é uma disfunção psicológica. Psicológica. Então, tá vendo, meninos? Ó, né? Não adianta medicamento. Medicamento. O negócio está tudo aqui, ó, na cabeça. Agora, Alberto, nós vamos ver uma enquete que o Kid fez nas ruas para nós sobre o que as mulheres pensam disso. Vamos ver? Roda a enquete. VIT pode ser considerada precoce aquela ejaculação que acontece de 1 a 3 minutos após o primeiro movimento de penetração, o que, segundo especialistas, significa de 10 a 15 movimentos. E há também aqueles casos onde o parceiro ejacula antes mesmo de penetrar a parceira. Mas e quando as mulheres se deparam com um ejaculador precoce, como será que elas reagem? Quando a senhora se depara com um cara com ejaculação precoce, qual que é a reação? A reação é péssima. Péssima? Tem como sair dessa situação? Infelizmente, não. Tem que entregar para Cristo, então? Ou para Zé? Vamos pôr Cristo no meio disso, não. O que é que se faz, então, nessa hora? Da gargalhada dele. Eu acho que isso aí não estraga nenhum tipo de relacionamento, se existe amor, se existe parceria, entende? Compreensão dentro de um relacionamento, acho que isso não deve estragar. Agora, se houver frequentemente, eu acho que o homem ele deve procurar um médico, né? Usa criatividade, né, do casal. Eu nunca passei por isso, né, mas deve ter uma maneira, talvez, de retardar, né, tentar fazer umas brincadeiras para que a pessoa se sinta mais à vontade, né, e não tenha esse problema de... eu não sei te explicar. Eu acho que não. Não? O que se faz nessa hora? Recuar, né? É possível. Como? Tendo paciência, tolerância, buscando ajudar. Ou seja, as mulheres aqui do estado são mais compreensivas. Não sei se as mulheres todas, mas algumas são. Complicado. Complicado. Quando o homem tem ejaculação precoce, a mulher fica em desvantagem. Tu acha que é possível contornar essa situação? Claro, procurando um médico especialista, e com certeza ele vai conseguir resolver o seu problema. Depende da mulher, depende da situação, acho que depende do casal. Como? Acho que se tiver bastante intimidade, ela consegue controlar isso para não acontecer isso. Meio complicado. Eu não tenho palavras sobre isso. Depende de cada pessoa. Você tem que saber entender, né? Eu acho que conversar é muito importante. Diálogo, principalmente. É o que eu acho. Eu acho que sim, né? Dependendo da situação. Como? Eu não sei, acho que se são namorados, acho que dá pra entender, né? Mas tem muitas pessoas que têm preconceito, né, quanto isso. Mas eu acho assim, se ama, gosta, tem namorado, no caso, namora há tempo, acho que dá pra entender. É um problema, mas dá pra entender se a pessoa gosta mesmo, né? Tem. Como? Ajudando, né, o parceiro. Indo com calma, conversando? Com calma, ir no médico, talvez, ver a situação. Sim. Como? Boas conversas. Boas conversas. Boas conversas entre os parceiros.
Nossa, as mulheres até que estão bem compreensivas, né? Me surpreendeu. Mas isso acho que é porque uma vez ou outra, assim, eu acho que ou nenhuma passou por uma situação, mas eu achei as mulheres, olha, estão de parabéns, bem compreensivas e também estão bem informadas. Não achaste? Não, realmente. E é importante também não confundir, assim, tem casos bem graves de ejaculação precoce que são problemáticos. Mas é muito complicado, é difícil aquele homem que tenha realmente controle completo sobre a ejaculação. Quer dizer, não, eu vou ejacular a hora que eu quiser. Todos os homens, pelo menos a grande maioria, tem um certo limite a partir do qual ele não consegue segurar a ejaculação, né? E cada pessoa conhece o seu limite, então isso é importante na hora do relacionamento e às vezes até valoriza as carícias preliminares, a estimulação sexual, para que não haja uma penetração tão no início do relacionamento sexual. Então a maioria dos casais conseguem se adaptar. Conseguem, né? Por isso que o homem mais velho tem seu valor, porque, né, já é mais experiente. E tem um controle maior, os jovens têm mais dificuldades para ter o controle, né? sem dúvida. São mais galos, mais galinhos. Gente, nós falamos nesse bloco sobre ejaculação precoce. No próximo bloco, nós vamos falar sobre ejaculação retardada, que é ao contrário, que também existe, e sobre impotência sexual. Não saiam daí, já Sex Talking by Vit para vocês. Você está assistindo programa Sex Talking by Vit. Apoio. Restaurante. Perfeito para jantares românticos, para jantares de negócio ou simplesmente para jantar. Stark Restaurante. O gostoso do Sex Talking by Vit é falar com você. Confira os nossos canais de interatividade. Envie suas perguntas, faça sugestões, fale sobre você, suas histórias e seus desejos. Participe do programa. O programa Sex Talking by Vit ouve você. Voltamos a apresentar programa Sex Talking by Vit. Oi, voltamos com o Sex Talking by Vit. E o gostoso desse programa é poder falar com vocês aí de casa. Portanto, mande sugestões, mande e-mail para sextalkingbyvit@gmail.com ou visite o nosso perfil no Orkut. Gente, agora estou aqui com o Dr. Alberto Trapani Júnior, voltando, né, no nosso assunto, né, Dr. Alberto, sobre o primeiro, nós falamos muito sobre ejaculação precoce, estamos falando aqui, quem está ligando a TV agora, sobre problemas masculinos relativos a sexo e a sexualidade. E também tem, né, doutor Alberto, além do... existe o contraponto, tem a ejaculação precoce e a ejaculação retardada. É mais comum, é menos comum, como é que é isso? Não, é bastante raro. É raro. Bastante raro. A ejaculação retardada seria aquele homem que consegue ter ereção e tem uma relação prolongada, mas ele não consegue ter a ejaculação, né? Ou se consegue, demora muito ou não consegue? Ele demora muito a ponto dele ficar cansado, de se dificultar. Mas não tem nada a ver com broxar? Ou até mesmo não consegue. Isso não tem nada a ver com broxar? Isso é outra coisa. Ele mantém a ereção, só que não ejacula. Né? Isso acontece às vezes por uso de medicamentos. Existem alguns medicamentos que ele pode estar tomando que podem causar esse tipo de problema. Entre eles alguns tipos de antidepressivos, né? Pode existir por alguns problemas, algumas lesões, algumas doenças, né? E até mesmo por motivos psicológicos também pode acontecer, mas é um quadro um pouco mais raro. É um pouco mais raro, mas tem cura também? Também tem tratamento. Tem cura. E uma coisa assim, que assusta muitos homens é sobre a impotência, sabe, doutor Roberto? Assim, a impotência ou... que, sabe, agora, claro, a medicina, né, evoluiu muito, existem remédios para isso, mas assim, qual é
assim, tu como sexólogo, né, também, qual é, assim, a preocupação principal do homem, assim, com a impotência? O que, assim, tem tratamento, é mais psicológico ou não é?